Estamos de volta, esta é a segunda edição do Jornal da Nereu, são 18h03. A nossa conversa é com o vice-prefeito eleito de Blumenau, Mário Hildebrand, que também é presidente da Câmara de Vereadores. Vice-prefeito, o senhor nunca negou que se sente mais confortável no Executivo do que no Legislativo, isso o senhor nunca negou. Então a pergunta que lhe faço é o seguinte: qual será o seu papel na administração Napoleão Bernardes a partir de 2017, mais objetivamente? Qual a secretaria que o senhor se enxerga trabalhando? Bom, primeiro eu vou falar do Legislativo, antes de ir para objetivamente. Eu gosto do Legislativo. Acho que é um espaço importante que me deu uma grande experiência nesses 2 mandatos, especialmente nesse último, onde eu tive a oportunidade de ficar ele por completo, inclusive assumir a presidência e ter uma função executiva dentro dele. Então, eu tenho essa alegria do segundo mandato, especialmente nos últimos 2 anos, ter complementado e ter podido assumir um papel executivo dentro do Legislativo. Isso foi extremamente importante, me deu uma experiência muito rica do dia a dia, daquilo que eu posso fazer e até das limitações, né? Porque eu vejo agora os novos vereadores, assim, os sonhos dos projetos, daquilo que quer fazer, né? Mas aí daqui a pouco vai chegar lá, faz um projeto, chega lá na Procuradoria Jurídica, vem a avaliação da inconstitucionalidade do projeto. Eu sinto, assim, que essa é uma frustração que provavelmente muitos deles também vão passar nessa caminhada. Então, o Legislativo Municipal, ele nos traz muitas restrições e nos apresenta algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, é um campo de aprendizado, de diálogo com a comunidade. Com relação ao Executivo agora, na função de vice-prefeito, primeiro eu deixo muito claro, eu vou ser vice-prefeito dessa cidade. Eu vou trabalhar e vou participar do governo lado a lado com o Napoleão. Ponto. Né? Acho que tem que deixar isso muito claro. Não participei de uma eleição para não participar ou para estar fora disso. Então eu e o Napoleão temos uma clareza muito, muito boa em relação a esse tema e ele também deixou isso muito bem, muito claro em relação a isso. Então vamos construir isso. Qual é a secretaria? Para não lhe dizer que não falamos sobre o tema, hoje nós falamos uns 10 minutos sobre o assunto, sobre qual é o caminho que poderíamos construir. Hoje à tarde nós trocamos algumas ideias, algumas questões em relação a isso. Então não temos ainda uma conversa conclusiva em relação a esse tema. Mal e mal começamos a falar sobre ele. Durante todo o período eleitoral e antes nós não combinamos qual era a secretaria. Porque a minha confiança, ou eu entro num processo político confiando na pessoa que está comigo, ou eu assino e boto tudo no documento. Na política é assim, ou você confia, ou você pega e ainda vai lá protocolar no cartório e daqui a pouco, que nem o Serra fez, dizendo que nem ia ser candidato a governador, foi lá, registrou no cartório e foi candidato a governador do mesmo jeito, né? Então, a assinatura não bateu depois. Então você precisa confiar de fato. E eu confiei de que nós íamos construir um caminho claro e objetivo no qual eu posso contribuir. Se vai ser em pasta A, B ou C, ainda vamos definir. Não, agora o senhor me diz que teve uma conversa hoje à tarde, que abriu um caminho, o senhor não vai dar uma pista. Onde o senhor se sente mais à vontade? É óbvio que se pensa na Secretaria de Assistência Social, que o senhor já comandou por 2 gestões com bastante sucesso. Mas eu também, conhecendo um pouco do senhor, também imagino que o senhor busque outros desafios. Por exemplo, que outros desafios seriam esses? Eu sou administrador, sou assistente social, sou formado em serviço social, sou pós-graduado em contabilidade e com a minha experiência de vereador, me daria a condição de estar na Secretaria de Administração, na Fazenda, na chefia de gabinete, inclusive na assistência social, ou, por exemplo, até na própria Profamília, mas que eu acho que, por ser uma fundação, não permite, mas que também me daria a condição de estar. Então, esse espaço, de fato, nós vamos construir e vamos debater ele a partir dos próximos dias. Se eu te disser uma pista, e como eu te falei a verdade de que nós começamos a construir sobre o tema, eu também vou te falar a verdade, olhando para a câmera e olhando para você, que nós não definimos nem pista para mim mesmo ainda em relação a isso. Nós trocamos algumas ideias, não concluímos a conversa. Na especulação que o Informe Blumenau deve publicar hoje à noite ou no começo dessa quarta-feira, eu também tinha pensado na Secretaria
de administração para o vice-prefeito eleito. Eu já fiz essa pergunta durante o período eleitoral, mas agora eu acho que com outro espírito, acho que ela também precisa ser refeita. Qual é a sua avaliação sobre esse projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores que retira o subsídio do vice-prefeito? Muito se falou nisso, foi um tempo. Mas qual é a sua... O senhor realmente concorda com isso? É certo fazer isso? Eu penso que cada trabalhador em toda a área, a partir do momento que ele cumpre o papel para aquele que foi designado, ele precisa ser valorizado para aquilo que ele foi designado. Se ele de fato é a pessoa que desde o que serve o café até o prefeito da cidade, então se eu posso responder isso, se ele cumpre o papel para aquele que está designado, ele precisa ser remunerado para o papel de acordo com a lei. Então essa é a minha opinião em relação ao tema. Eu entendo, e dentro dessa questão do processo eleitoral, eu enquanto presidente da Câmara, talvez voltando ali no momento, eu tive a oportunidade de promulgar a lei em relação ao tema. Não tinha outra, a lei orgânica define isso, que não sendo sancionada, eu poderia passar para o vice. Mas ainda assim ela não é muito clara, nem quando passa para o vice-presidente. Ela diz que cabe ao presidente promulgar, né? E na ausência deste, o vice. E como eu não estava ausente, cabia a mim fazê-lo. Então eu promulguei. Agora é uma discussão muito longa e um debate claro aqui. Eu entendo que se a pessoa está lá e está cumprindo o papel, tem que ser remunerado por isso. Eu concordo em gênero e número. Eu entendo que todo esse projeto só foi aprovado, motivado pela situação atual, envolvendo o atual vice-prefeito, e é um projeto de caráter, para mim, demagógico. Até comentei isso com o autor do projeto, o vereador Ivan Nats. Existe a possibilidade da prefeitura, e não por interesse próprio, porque o senhor certamente vai assumir uma secretaria de linha de frente, mas existe a possibilidade da prefeitura reapresentar ou provocar a Câmara de Vereadores para rediscutir essa situação? Até porque o prefeito Napoleão vai ter maioria folgada na largada, pelo menos, do Legislativo. Eu confesso para ti que essa é uma colocação importante que tu fez, mas que nós não pensamos sobre o tema, tá? Nós não discutimos sobre... Nós terminamos a eleição no domingo, ontem passamos a agradecer, hoje de manhã estamos agradecendo, e hoje conversamos muito pouco sobre algumas rascunhadas sobre alguns temas. Não pensamos nesse tema, não falamos nem tocamos no assunto dessa possibilidade. Agora, eu tenho que te dizer o seguinte: depende da legislação eleitoral. Ou da legislação em relação a isso. Esse tema, se ele já foi, ele tem que ser discutido não durante o ano que vem, se não me falha a memória. Eu não posso aqui dizer, de acordo com a lei orgânica, acho que ele só pode ser discutido até 31 de dezembro desse ano, para o próximo mandato, a questão do subsídio para prefeito e vice e dos secretários. Então, não sei se dá para discutir isso no ano que vem. Nem que seja para próximo mandato. Sim, para próximo mandato, sim, talvez aí porque sim. Realmente é uma distorção. Para os próximos 4 anos, eu acho que não é possível, né? Dentro da questão, pelo menos em rediscutir, eu não posso aqui te afirmar esse tema. Eu fiz a pergunta ontem para o prefeito eleito Napoleão Bernardes e lhe pergunto se nessa sua conversa hoje à tarde com ele já foi discutido sobre o senhor assumir a prefeitura efetivamente no lugar dele, que sairia de férias depois de 4 anos, ele que nunca saiu de férias, por uma questão pessoal, por entender que não queria entregar o cargo para o atual vice-prefeito. E aí eu tenho a informação que talvez em janeiro o prefeito eleito pegue as merecidas férias e o senhor assumiria, então, já prefeitura. Procede? Não. Na verdade, o prefeito Napoleão sempre me disse que tem o desejo de tirar férias. Nós não definimos data e quando, mas a partir do momento que ele decidir tirar férias, eu estarei à disposição para assumir a prefeitura e fazer o melhor trabalho pela cidade de Blumenau. 2018. A Bolsa de Apostas começa a valer. O resultado é cedo ainda, mas o resultado, nós jornalistas ficamos provocando isso, mas também os políticos sempre fazem um determinado movimento pensando ali na frente. Ou seja, há uma grande expectativa que o prefeito Napoleão Bernardes
ocupe um protagonismo no projeto estadualizado, seja para o Senado, seja para o governo do estado, ou mesmo para deputado federal, e nesse caso, o senhor assumiria a prefeitura. Ou, caso isso não ocorra com o prefeito Napoleão Bernardes, o vice-prefeito Mário Hildebrand se vê numa empreitada estadualizada ou mesmo para a Câmara dos Deputados daqui a 2 anos? Olha, Alexandre, com todo carinho e respeito, nós não conversamos sobre esse tema. Eu acho que você é consequência daquilo que você faz, não daquilo que você só sonha, né? Eu acho que o resultado de qualquer processo eleitoral é fruto do teu trabalho. E eu sempre, em todos os processos eleitorais, me elegi fruto do meu trabalho. E, do mesmo modo, eu vejo a visão do prefeito Napoleão em relação ao futuro político dele. É fruto do trabalho que a gente pode desenvolver frente à prefeitura. Nós não discutimos e não investimos, nesse momento, tempo para debater o tema de quem vai para onde, quem fica. Nós temos uma visão que nós temos um papel, agora fomos eleitos para administrar a cidade de Blumenau e estamos discutindo a administração da cidade de Blumenau. E lá na frente as conjunturas vão construir os caminhos para cada um de nós. Essa é a visão que eu tenho nesse momento, mas não estamos, de fato, parando para debater esse tema. Bom, hoje a nossa conversa foi com o vice-prefeito eleito de Blumenau, Mário Hildebrand. Tinha alguns assuntos para conversar com o presidente da Câmara Municipal, tenho ainda 2 meses de gestão, mas isso fica para uma outra oportunidade. Lhe agradeço a sua deferência de estar aqui com a gente hoje, na Nereu e também na gravação do Informe Blumenau. Lhe parabenizo mais uma vez e desejo sorte, porque passado esse processo eleitoral, a gente tem que torcer para os nossos administradores e torcer para que a cidade continue próspera, continue trabalhando, e é essa a intenção de todo mundo. Parabéns e obrigado. Alexandre, quero concluir com uma reflexão que eu fiz lá quando a Dilma ganhou o 2º mandato para ela ser presidente da República, né? Naquele momento, eu usei a tribuna da Câmara de Vereadores para dizer, olha, eu não votei nela, mas eu vou torcer e vou pedir para Deus para ela fazer um bom governo, porque se ela fizer um bom governo, a cidade, o estado e o país ganham, né? E eu acho que essa tua reflexão é justamente com essa minha visão em relação ao processo político. Nós passamos por um processo onde obtivemos a maioria dos votos, a grande maioria dos votos da cidade, e fomos eleitos para governar cada um dos cidadãos dessa cidade para trazer benfeitorias e melhorias. E é esse o nosso esforço, e é esse o pedido que eu faço para cada um que está nos ouvindo, né? Nos apoie, nos oriente, cobre de nós, mas também mostre para nós aquilo que a gente pode melhorar. Aqueles que acreditam, como eu acredito em Deus, ore, peça para Deus nos dar sabedoria, discernimento, entendimento em cada dia, para a gente fazer o melhor, para a gente poder ter uma visão correta, olhar para frente, fazer as boas ações e as boas obras e os bons serviços para cada cidadão dessa cidade. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do prefeito Napoleão, com o qual eu quero dividir lado a lado cada dia dos próximos anos aí dessa cidade, para a gente poder fazer sempre o melhor. E com certeza eu quero mais uma vez agradecer a cada um que confiou o voto, que acreditou na gente, que depositou a esperança nessa nova caminhada, que depositou seu voto de confiança. Quero agradecer a todos que, mais uma vez, eu quero reforçar que abriram sua casa, que abriram o vidro do carro, que abriram a empresa, que abriram o comércio, que nos atenderam na rua, que nos atenderam no barzinho, que nos atenderam na lanchonete, que no almoço nos conversaram conosco, em tantos lugares, que tantos cantos dessa cidade que nós tivemos a oportunidade de estar. Muito, muito, muito obrigado a cada uma dessas pessoas. E, em especial, quero louvar e agradecer a Deus pela força, pela condição de ter chegado até aqui. Agradecer a todos que nos deram essa oportunidade, agradecer a minha família, né, a minha esposa, as minhas 2 filhas que foram extremamente parceiras, a Sueli, a Vicky e a Esther. Poxa, elas me compreenderam a minha ausência, e estiveram do meu lado, torceram, choraram junto, né? Viram o cansaço, mas me carregaram junto. A cada um que orou, que rezou, que pediu para Deus nos dar força também. E para concluir, eu quero desejar aquilo que eu tenho de mais precioso, que eu sempre digo isso, e não é por demagogia, porque eu acredito nisso, né? Que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tem abençoado a minha. Obrigado.
Esse é o vice-prefeito eleito de Blumenau, Mário Hildebrand, que tem o desafio de fazer uma gestão exitosa ao lado de Napoleão Bernardes. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, tem o esporte aqui na Nereu.